Olá, olá! Bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Aqui, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais no painel de assets, mas a gente não vai se aprofundar tanto assim. Isso porque eu estou no plano gratuito, então nesse vídeo eu não vou incluir informações sobre fontes, áudio ou lore. Então para isso eu separei o meu avatarzinho aqui embaixo e eu tenho ele em alguns formatos diferentes. Então eu tenho ele em Illustrator, tenho ele em PNG, em PSD e SVG. Eu queria começar com ele em PNG. Então, primeiro de tudo, para você importar alguma coisa aqui para dentro do editor, você tem duas opções. Você pode ou clicar nesse ícone de mais, e isso vai abrir um prompt para você navegar e selecionar os arquivos que você quer importar, ou você pode simplesmente pegar ele da pasta e arrastar ele para dentro do editor, e você vai notar que ele já carregou aqui avatar aqui nas imagens. E aí, se eu selecionar essa imagem, lá no inspetor do lado direito, eu vou ver todas as informações sobre o arquivo que eu importei. Então eu tenho o nome do arquivo, que eu posso renomear, inclusive, tenho as dimensões, tenho o tamanho, e isso é bem importante quando a gente está lidando com assets aqui no Rive. E lembrem-se, a gente está fazendo coisas para a web, e o objetivo é sempre otimizar e ter o menor arquivo possível. Então, toma cuidado com as imagens que você importa, você pode notar o tamanho delas aqui. Outra coisa é que a quantidade de vezes que você utilizou essa imagem vai aparecer aqui, e isso vale para imagens que criam um link, né? Isso vai ficar mais claro mais para frente, mas PNG, no caso, toda vez que eu instanciar essa imagem em algum lugar, eu não posso simplesmente vir aqui e deletar essa imagem daqui, porque ela vai ser deletada dos artboards, porque ela cria uma dependência. E você pode ver quantas vezes uma imagem foi usada aqui nesse número. Depois a gente pode ver quando ela foi criada, a gente tem um botão para substituir, e isso vai substituir todas as instâncias dessas imagens ao longo de seus artboards. E aqui embaixo a gente tem uma opção para comprimir a imagem de alguma forma logo dentro do editor do Rive. Então por aqui mesmo eu posso selecionar qual formato que eu quero para essa imagem e também a porcentagem da qualidade para eu conseguir, né? Às vezes a gente consegue diminuir a qualidade sem comprometer muito o visual e é sempre positivo isso para o tamanho do arquivo, então isso também está aqui. Outra opção que a gente tem é a opção de export, que a gente tem algumas opções: embedded, referenced ou hosted. Não dá para ver muito bem porque tá com reticências aqui, né? Não sei se eu consigo puxar. Acredito que não, mas essa terceira opção é hosted. E isso aqui vai depender muito de para que você está fazendo essa animação, quem que está implementando. Então, eu não vou cobrir as opções de exportação aqui, porque isso é um assunto um pouco mais avançado quando a gente está falando de runtime, quando a gente está falando de otimização. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Tudo bem, minha imagem está aqui, importada. E agora a gente tem algumas opções de trazer ela para dentro do nosso stage para começar a trabalhar com ela. A primeira é clicando com o botão direito e clicando em Generate Artboard. Isso vai criar um artboard exatamente do tamanho da imagem que você importou e vai colocar ele aqui no seu palco. E agora você tem esse artboard, você pode fazer o que você quiser com ele. E se você notar, na hierarquia, só tem a imagem importada aqui dentro desse artboard. Outra forma de você fazer isso é simplesmente clicando e arrastando para dentro de um artboard já existente. Você pode ver, agora, em vez de criar um novo artboard, eu simplesmente coloquei a imagem naquele artboard que já existia. Vamos ver agora como é que funciona outros tipos de arquivo. Então, eu vou subir aqui um pouquinho no stage, vou recuperar aqui a minha pastinha, e eu tenho aqui um arquivo agora chamado avatar.ai, que é um arquivo de Adobe Illustrator. Repara que, se eu tentar importar esse arquivo, para isso eu preciso estar, né, no Assets. Se eu clicar e arrastar, eu não consigo importar um arquivo de Illustrator. Isso porque o Rive não consegue decodificar esse arquivo. E em vez disso, quando a gente estiver importando algum vetor, a gente vai querer exportar esse arquivo como SVG, que é Smart Vector Graphics. E esse arquivo aqui, ele é um arquivo vetorial universal. Qualquer software que edita a imagem vetorial vai conseguir acertar esse arquivo. Então, repara que se eu arrastar esse aqui, agora sim, eu tenho avatar aqui em SVG. Você vai notar a diferença, porque esse aqui tem um ícone diferente, né, de paisagenzinha, quer dizer, uma imagem raster, e o SVG tem um ícone de SVG ali, você consegue ver claramente, e a gente não tem aquelas opções de compressão, opções de exportação, etc. E agora, se eu clicar com o botão direito nesse arquivo e gerar um novo artboard, a diferença que você vai ver é que aqui no SVG a gente tem acesso a tudo que foi criado, né? Então, aqui eu tenho o meu grupo Avatar, se eu for abrindo, você vai notar que a gente tem vários grupos, várias coisas, e esse aqui é um arquivo que não foi preparado, não foi organizado antes de eu trazer para cá, então ele tá uma baguncinha. Você vai notar que a gente tem, né, todas as camadas aqui do óculos, todas as camadas da roupa, todas as camadas do rosto e do corpo.
tudo separadinho. Só não tá muito organizado porque eu não organizei. Repara a diferença que acontece quando a gente deleta um arquivo SVG ou um arquivo PNG que cria uma dependência do painel de assets. Para deletar um arquivo do painel de assets, você pode simplesmente clicar com o botão direito e deletar. Repara que eu estou fazendo isso com o arquivo PNG. Se eu deletar esse arquivo, ele sumiu de todos os artboards. Porém, se eu deletar um arquivo SVG, ele não sumiu do meu artboard. Isso porque o arquivo SVG ele carrega as informações, né, as instruções de desenho daquela imagem. Ele não é a imagem em si. Então, quando você importa o arquivo SVG, ele cria todos aqueles shapes, mas ele não cria uma dependência em relação a esses shapes e o asset original. Fica até o final do vídeo, porque lá no final eu vou te dar umas dicas de como exportar esse SVG, tanto do Adobe Illustrator quanto do Figma, porque tem algumas opções que a gente precisa selecionar lá para garantir que tudo vai ser transferido da forma adequada. Então fica até o final que eu vou te mostrar lá. Então agora vamos pegar o avatar.psd e vamos importar para dentro do nosso painel de assets. Diferente do Illustrator, que você notou que não foi importado, não foi reconhecido, o PSD é reconhecido, tem suporte. Pode ser que isso, de novo, seja diferente no momento que você está assistindo esse vídeo. Então eu recomendo sempre você checar a documentação atualizada para saber o que mudou. Mas PSD hoje é suportado. Então se eu arrastar ele aqui para dentro, a gente vai notar que a gente tem o avatar PSD, o ícone dele está escrito PSD, e ele tem uma setinha aqui do lado que me permite ver todas as camadas diferentes que esse PSD tem. Como você pode ver aqui, eu tenho o avatar, o círculo, ou o cicrúculo, que eu escrevi errado, e o BG. E agora sim, eu posso clicar com o botão direito nesse PSD e gerar um artboard. Você vai notar que ele vai gerar um artboard com todas aquelas camadas já separadas. Isso pode ser bem conveniente se você já está acostumado a separar os elementos lá no Photoshop para jogar para um software de animação. Aqui você vai ter essa mesma divisão, você não vai ter que se preocupar em importar cada um deles independentemente. E como prometido, deixa eu te mostrar o que você precisa fazer, primeiro no Illustrator e depois no Figma, para exportar um SVG adequado para ser importado lá no Rive. E quando eu falo adequado, eu quero dizer que é para você transferir todo o trabalho que você já fez, por exemplo, de renomear os arquivos e tudo mais. Então aqui, você pode ver, eu tenho tudo isso aqui renomeadinho, bonitinho, todos os diferentes atributos, né, todas as partes do meu personagem separadas. E o que eu tenho que fazer é apertar Ctrl Shift S para salvar como. Eu vou aqui escolher salvar no meu computador. E aqui, como você pode ver, a gente tem a pastinha do Café com Rive e eu tenho o formato aqui embaixo. Eu posso selecionar SVG, clicar em salvar. Ele vai falar para substituir ali porque eu já tenho um, então eu vou substituir. E é aqui que a gente tem que fazer algumas coisinhas. Se o seu painel estiver diferente do meu, provavelmente ele vai estar assim, com menos coisas. E o que você precisa fazer para expandir é ele clicar em More Options e aí todas as opções aqui vão aparecer. Para você exportar esse arquivo e ele carregar todas as informações, primeiro você precisa mudar CSS Properties para Presentation Attributes. Isso vai fazer com que todas as informações das suas camadas sejam transferidas. E eu gosto de alterar esse Decimal Places, que são as casas decimais, para um número entre 5 ou 7, porque é o número de casas decimais das coordenadas, dos pontos, dos vértices, né, da geometria do seu desenho. E às vezes, se você deixar isso muito baixo, pode ser que seu desenho vá de uma forma um pouquinho diferente lá pro SVG, né? Então eu gosto de ter bastante casa decimal para o meu desenho sempre ter uma boa precisão, né? Não mudar muito do que ele já está aqui no Illustrator. E aí dando OK, a gente exportou o SVG e basta a gente importar ele lá no Rive e pronto. E aqui no Figma, o que você precisa saber para exportar o seu SVG é que quando você tiver com o seu artboard ou com os seus assets selecionados, você vai vir aqui em Export aqui embaixo, vai clicar em mais, vai mudar esse formato para SVG, vai clicar nesses 3 pontinhos aqui e vai ter certeza que essa caixinha está checada, Include ID Attribute. Isso vai fazer com que todas as informações de todas as suas camadas sejam transferidas direitinho e você não vai perder os nomes quando você importar isso lá no Rive. Esse aqui então é o básico do painel de assets, como importar tanto vetores quanto imagens raster. Eu espero que tenha ficado claro. Não esquece de marcar esse vídeo com o gostei, para ser o seu lembrete de que você assistiu, que você passou por aqui, enquanto você contribui para mim, né, por ter gravado esses vídeos aqui. Então, muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo.